Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. O Conexão Alvorada hoje começa com uma pergunta. O que está acontecendo na Europa, especialmente na França, onde mais de 20 mil jovens e adolescentes foram batizados durante a última Vigília Pascal? Eu sou o Padre Jefferson Baceto e é com alegria e carinho que eu acolho você neste nosso bate-papo, que é também um momento oportuno de conexão com Deus, conexão conosco mesmo e conexão com o próximo e com os destaques do que acontece no Brasil e no mundo. Falando nisso, um dos assuntos que tem chamado bastante atenção nas mídias é a conversão em massa na Europa. Então acompanhe comigo essas imagens. Algo lindo e emocionante de se ver é esses adolescentes, jovens, sendo batizados por imersão. Essas imagens são da celebração da última Vigília Pascal, bem recente, onde mais de 20 mil pessoas, sendo a maioria jovem, recebeu a graça do batismo, o sacramento da iniciação cristã. O mesmo tem acontecido também em outros países, aí como Bélgica, Reino Unido. Então nos vem uma outra pergunta. Mas a Europa não estava morta? Morta, entre aspas, na fé? Se estava, o que vemos hoje é um cenário de reavivamento dessa fé. Claro que nós sabemos. O que vemos agora diante dos nossos olhos é uma busca por sentido. É uma sociedade que perdeu Deus. A Europa vive há décadas um processo forte de secularização. E o resultado? Vida confortável, vazia de propósito. Muita liberdade, pouca direção. Avanço material, mas uma crise interior profunda. E tudo isso chegou no limite. E aí, neste limite, que muitos estão redescobrindo Jesus Cristo. As pessoas estão cansadas, com um vazio espiritual imenso, é um cansaço existencial. Cansadas do quê? Cansadas do relativismo, das ideologias, da vida superficial. Elas querem algo mais sólido e encontram na igreja uma verdade objetiva e exigente. Muitos dos batizados que vimos são de jovens adultos. Vemos aí as redes sociais com conteúdo católico crescente, cada vez mais não só na Europa, mas no mundo todo, especialmente no Brasil. Também temos testemunhos aí autênticos e uma liturgia que impacta. Sem dúvida, a Vigília Pascal, bem celebrada, é profundamente marcante. Ela tem beleza, ela tem silêncio, ela tem uma simbologia forte. E tudo isso que acabei de destacar aqui, que foi na verdade o que vimos na França, toca quem está buscando algo real. Se na Europa, onde a fé quase morreu, as pessoas estão voltando. Então o problema nunca foi o evangelho, foi a forma como ele estava sendo vivido e apresentado. O coração humano continua tendo essa sede de Deus, e quando o resto falha, ele volta. E finalizando esse assunto, que fiz questão de destacar aqui no início do nosso podcast Conexão Alvorada, e que está dando o que falar no bom sentido, tem incomodado as trevas com toda certeza. Trago também aí dados reais e concretos que vão nos impactar ainda mais. Esses dados são da Vigília Pascal de 2026, no começo de abril, especificamente na França, aí o epicentro desse fenômeno do avivamento da fé católico na Europa. Por exemplo, foram 21.386 batismos na Vigília Pascal na França, sendo que 13.234 foram batismos adultos, 8.152 foram batismos de adolescentes, ou seja, um crescimento de 28% entre os adultos e 20% geral em relação ao ano anterior. E o perfil dos novos batizados mostra que 82% tem menos de 40 anos, 42% tem entre 18 e 25 anos e 62% são mulheres.
Ou seja, numa tradução bem clara aí para que você possa entender, não são os idosos voltando, é a juventude entrando. E o que impacta bastante também é saber que 46% vem de famílias ateias, ou seja, que os pais não acreditam em Deus. E 45% vem de outras tradições cristãs e até uma parte bem menor que vem do islamismo. Isso tudo é a fé sendo redescoberta. E queremos glorificar a Deus por tudo isso, que essa explosão da fé, essa grande conversão continue de forma concreta, dando aí muitos frutos, que se espalhe aí pelo mundo inteiro, que continue a crescer e se fortalecer também mais e mais aqui no Brasil, que é o maior país católico do mundo, e que em meio a esse caos das guerras, nós cristãos batizados na luta da conversão pessoal constante, possamos aí irradiar nossa fé, testemunhar nossa fé aí pelos 4 cantos da terra. E eu termino hoje com essa frase que quero que você grave aí no seu coração. A Europa tentou viver sem Deus e agora uma nova geração está descobrindo que não consegue viver sem sentido. Continue aqui comigo e acompanhe na sequência nosso quadro de entrevistas aqui no Conexão Alvorada. E o nosso podcast na última semana teve tanta repercussão, foi tão bom, e um curto espaço de tempo não dá para a gente explorar todos os temas. Então eu trouxe de novo para vocês esse tema, comunicação que transforma, o efeito UAU. E a minha convidada novamente é Gislene Izquierdo, que é psicóloga, neurocientista, empresária, mentora e criadora desse método, o efeito UAU. Tem mais de 28 anos de experiência dando palestras aí para empresas nacionais, multinacionais, enfim, já treinou mais de 30 mil pessoas em 250 empresas. Com alegria eu recebo novamente você, Gislene Izquierdo. Eu que tô feliz da vida, radiante de estar aqui mais uma vez. Foi um prazer estar no primeiro episódio e agora aqui novamente. Tô aqui à disposição. Você que às vezes não assistiu o último episódio, então pega lá no YouTube, assiste o episódio anterior, onde ela já dá várias dicas interessantes. Então você retome e a partir de então você assista hoje, aí que ela vai continuar dando dicas muito interessantes. Você já impactou milhares de pessoas, centenas de empresas. Qual que é o legado mais importante que você deseja deixar aí no seu trabalho? Quando eu ministrava treinamento dentro das empresas e não tinha internet, né? Já existiu esse período, que estava começando assim, imagina, ninguém nem gravava, postava vídeo, o negócio era algumas fotinhos, uma ou outra no Facebook, né? Internet de escada, internet de escada, nossa, era coisa de rico, né? Eu não falava de Deus nas empresas, então quando a pessoa me encontrava depois e ela conversava algo diferente comigo, ela falava, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Isso encheu meu coração de alegria porque era transbordar Deus mesmo sem falar abertamente dele. Com a internet e eu me posicionando com a minha fé, com os meus valores, querendo sim influenciar as pessoas para aquilo que eu creio ser a verdade, as pessoas passam a entender e quando eu vou para uma empresa, elas já me conhecem, é um tipo de impacto. Quando eu vou para uma empresa, ela nunca nem me viu na vida, porque você fala lá, tem 1 milhão de seguidores, é muita gente, mas ainda é pouca perto do universo que a gente tem, né? Então, não é porque a pessoa fala, nossa, você tem 1 milhão, todo mundo te conhece. Não, tem pessoas que nunca me viram. E são essas pessoas também que nós queremos atingir, principalmente quando vai numa empresa. O meu maior objetivo é poder trazer à tona a pessoa quem ela é de verdade. E eu acredito que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, quando eu vou falar com outro, eu não tenho uma comunicação agressiva. Um dos temas que eu mais trabalho nas empresas é a comunicação. Então, eu não tenho uma comunicação agressiva, que eu diminuo o outro, que eu faço o outro se sentir mal, que eu dou um feedback agressivo, que o outro se sente mal. Eu posso estar dando um feedback corrigindo
E a pessoa ainda se sente bem, grata pelo feedback que ela recebeu, porque ela vai melhorar. E aí, quando eu faço isso, eu tô trazendo à tona quem a pessoa é de verdade. Então, meu maior objetivo dentro das empresas é poder... Óbvio, a empresa me contrata porque ela tem um objetivo específico, um resultado específico. Mas eu, enquanto psicóloga, enquanto profissional, o que eu quero é... Vamos tirar essas máscaras, essas cascas, esses vícios e trazer à tona quem você é de verdade, para que você possa, sim, viver uma vida abundante. Maravilha. Agora nós vamos falar um pouquinho dos seus livros, né? No nosso primeiro episódio você já mostrou um livro e falou um pouquinho dele. Hoje vamos começar falando aí do mapa da persuasão e autoestima como hábito, né? Você mostra que essas duas coisas estão muito conectadas. Como que a autoconfiança influencia essa capacidade de persuadir, de se relacionar? Eu vou começar então com Autoestima como Hábito. O Autoestima como Hábito, ele é um livro denso, né? Eu falo que ele é literalmente um guia da psicologia aplicada para a autoestima e seus relacionamentos. Eu precisava ter lido esse livro. Então, quando eu escrevo esse livro, eu penso, é um livro para transformar a pessoa de dentro para fora, porque a autoestima ela vaza pelos poros. Se a pessoa tá bem, ela pode estar maquiada, arrumada, vaza pelos poros. Se a autoestima de uma pessoa tá baixa, ela afasta as pessoas. Porque ou ela se torna uma pessoa azeda, ou porque ela se torna uma pessoa mimizenta. Então, uma autoestima baixa, ela afasta as pessoas. E nós somos seres que precisamos do outro para viver. Deus nos fez assim. Então, se eu cuido da autoestima da pessoa, ela cuida com hábitos, vai transformando isso, ela transforma o relacionamento conjugal, ela transforma o relacionamento com a família, ela transforma o relacionamento profissional, ela transforma absolutamente tudo. E esse livro, ele é exatamente isso, ele é um guia, desde a transformação da pessoa em si, até como ela transforma a autoestima do outro, porque pode ser que, eu tô com a minha autoestima ótima, Gi, mas o meu filho, a minha filha, o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa tem autoestima baixa. Esse guia ajuda a pessoa a transformar a autoestima também do outro. E muitos profissionais que trabalham desenvolvendo pessoas usam também como guia para suas palestras, para os seus treinamentos. Muitos psicólogos indicam o livro. E eu trago nele uma linguagem extremamente acessível. Eu de vez em quando eu vou olhar os reviews dos livros nas livrarias. Por exemplo, vou olhar lá numa plataforma online que vende muito livro, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Então, tem pessoas que amam. E tem pessoas que falam assim, nossa, mas é uma linguagem extremamente coloquial. Que livro? Eu falei, é isso que eu quero. Teoricamente era uma crítica, mas eu falo, não, é isso aí que eu quero. E eu lembro uma vez que uma cliente minha, eu ainda tinha a empresa em lugar aberto, né? Hoje eu faço tudo dentro da minha própria casa, meu time trabalha home office. Mas eu lembro que eu estava atendendo uma cliente e na hora que ela saiu, ela me mandou um WhatsApp. E nesse WhatsApp tinha uma foto assim, tirada de longe. Era uma adolescente dos seus 12 anos, sentada na recepção do prédio que eu trabalhava, lendo o livro Autoestima como Hábito. E eu pensei, amém, Senhor, é isso que eu quero, né? E eu confesso que eu tenho uma vontade de reescrever o livro. Ainda não tive tempo, estou escrevendo um novo. Aguarde que este ano teremos lançamento novo aí. Mas eu quero ainda reescrever este livro para trazer outros elementos, né? Mas ainda não consegui para fazer isso. Mas graças a Deus é um best-seller e é um livro prático onde a pessoa vai fazendo exercícios. É um momento terapêutico de cura muito profundo. Que bom. Para dar um spoiler assim do seu livro, conta uma dica desse livro aí de como a pessoa pode aumentar a sua autoestima e que essa autoestima pode ser um bom hábito. Conta para nós aí Eu vou literalmente então ler um trecho aqui do livro. Deixa eu só ver qual capítulo que eu tô. Vai que alguém tem um livro em casa, não é? Capítulo 8 chama Impulsionadores da Autoestima. Eu vou lá na página 124. Nesse capítulo, para ter uma ideia, eu dou várias orientações do que a pessoa faz na prática para elevar a autoestima. Então, eu termino sempre o livro com um lembrete. E aí aqui eu tenho quantas orientações eu dou. Olha, eu trago 40 comportamentos
que são impulsionadores da autoestima. Eu vou ler o comportamento número 7. Blindagem emocional. Eu sei que nós, seres humanos, nos importamos com a opinião do outro, mas não dê tanta importância ao que os outros falam ou vão falar sobre você. Muitas vezes você precisa ouvir mais a si próprio e se perguntar o que eu penso sobre mim, qual a minha opinião sobre isso. As pessoas falam umas das outras espontaneamente e isso quer dizer que elas vão falar de você de um jeito ou de outro. Então, em alguns momentos, acione aquele botão e deixe pra lá. Deixe passar o que passa. Por outro lado, busque o feedback. Busque ouvir a opinião de pessoas que importam de verdade. Por exemplo, se for algo ligado à sua carreira, busque ter um mentor profissional ou pessoas que já trilharam um caminho que você deseja trilhar. Ou que simplesmente você confia e admira. E então pergunte a opinião delas. O resto é resto. Ler isso daqui me fez lembrar de uma história de quando eu comecei a gravar vídeo. Uma amiga minha me mandou um WhatsApp e ela dizia assim, eu não lembro nem se era WhatsApp ou Messenger na hora, da época, mas ela me mandou lá. E ela falou assim, ai Gi, você tá parecendo uma menininha gravando. Ai, fica assim, fazendo caras e bocas. Eu falei, caramba, é mesmo, né? Vou ver meu vídeo. Realmente, muitas caras e bocas. Mas padre, eu faço isso até hoje. 46 anos, a menininha ainda habita em mim. E minha mãe fala, minha filha, mas você é cheia de fazer caretas. E eu vejo isso quando eu vou subir, por exemplo, um vídeo no Instagram, você pode escolher uma capa pro seu vídeo. Eu nunca tô bonita. Ou eu faço propositalmente do tipo, eu vou fazer essa careta e eu vou escolher esse pedacinho pra eu colocar no vídeo. Senão eu tô... Eu falo, não, mas tá tudo bem. Mas o que essa pessoa entendia de vídeo? Nada. Quantos vídeos ela já tinha gravado? Nenhum. Então, essa blindagem emocional é algo que a gente tem que fazer sempre. Tem pessoas que você precisa ouvir, sabem mais que você, entendem mais que você e querem real te contribuir. Mas a maioria só tá... Então, blinde-se. E essa conexão com o outro livro, né? O Mapa da Persuasão. Você fala que elas estão conectadas, né? A autoestima como hábito e o mapa da persuasão. O que é o mapa da persuasão? O mapa da persuasão é literalmente um mapa para a pessoa se expressar de forma poderosa e influenciar pessoas. Nós estamos sedentos de pessoas do bem para influenciar. Nós temos muitos influenciadores meia boca, charlatões, mentirosos. Esse livro, ele é um guia pautado no método efeitual para que a pessoa possa vencer os receios dela e falar de forma impactante. Então, desde como ela organiza as ideias, até como que ela monta uma apresentação para ela usar um PowerPoint. Desde como ela faz um roteiro para ela vender algo. Como que ela influencia o outro? É exatamente isso que tem nesse livro. Também, graças a Deus, um best-seller, milhares de exemplares vendidos e também de uma forma extremamente prática. Então, no livro, por exemplo, aqui eu já abri numa página que tem exercício. Então, não é um livro que a pessoa está lendo. Não, ela faz exercício, ela para, ela escreve, ela interage. Para quê? Para que ela realmente aprenda, aplique e mude o comportamento. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. O mercado está cada vez mais competitivo, né? E nós já falamos um pouco sobre essa disputa de tempo, principalmente no online. Como orientar alguém a comunicar a sua autenticidade e se diferenciar dos outros com verdade? Ela precisa se conhecer. Ela precisa saber o que a trava de se expressar, por que ela sente receio. Ela precisa saber qual é a real mensagem que ela tem para passar.
e não só abrir a boca e sair falando. Então, o que acontece dentro de mim? Quais aprendizados eu tive ao longo da minha carreira? Para que eu possa real contribuir o outro. Então, primeiro, eu sempre falo que primeiro a pessoa vai olhar para ela, para depois ela querer falar para o outro. Então, primeiro ela tem esse impacto interno. E aí a gente estava falando de livro, eu posso, por exemplo, falar em público do medo à autoconfiança. Esse livro, primeiro, por que eu sinto medo? Por que eu não me posiciono? Por que eu me calo? Puxa, eu tô numa reunião. Eu não falo naquela reunião. Mas eu saio da reunião, aí eu expresso a minha ideia pro outro, aí o outro vai lá e fala, ele ganha os créditos e eu não. O outro cresce e eu não. Então, primeiro eu preciso olhar pra mim de verdade, quais são minhas ideias, o que eu posso contribuir, o que eu tenho pra agregar. Porque sempre falar em público não é sobre você gerar valor na vida do outro. Quanto mais você pensa em você, o que vão pensar de mim, se não gostarem, se eu errar alguma palavra, mais tenso você vai ficar, mais pressionado você vai ficar, pior vai ser a sua performance. Então começa olhando pra si, pro seu real valor para gerar pro outro. E saiba que o que é óbvio pra você, pro outro é transformador. Foca no outro. Olhando assim para frente, como que você enxerga a evolução da comunicação, da neurociência aplicado ao desenvolvimento humano? A pessoa precisa entender minimamente como funcionam as emoções, como que ela dispara uma emoção no outro. Porque para alguém entrar em ação, a gente estava falando de influenciar pessoas, de ser persuasivo, para alguém entrar em ação, você precisa gerar nele alguma emoção. A base do método efeitual é o seguinte: um pensamento gera um sentimento. Esse sentimento, ele impulsiona um comportamento, que é o que gera o resultado. Então, eu preciso minimamente entender disso. Eu não tenho que estudar psicologia, agora eu vou fazer uma especialização em neurociência. Não, não é isso. Mas ela precisa entender, se eu quero que o outro tenha esse comportamento, porque eu quero ter esse resultado, o que ele vai sentir? Ele precisa sentir algo. Para ele sentir isso, ele tem que antes pensar. Então, por exemplo, eu vou gravar um vídeo. Beleza, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero que com esse vídeo a pessoa compre meu livro. Eu quero que a pessoa compre, vamos supor que é um médico. Eu quero que a pessoa venha mais pro meu consultório médico. Eu quero com esse vídeo fortalecer a marca da minha empresa, porque eu quero trazer talentos para minha empresa. Ok. Para esse vídeo, qual resultado você quer? É esse resultado que eu quero. Então tá, qual comportamento aquela pessoa que está assistindo o vídeo vai precisar ter? Vamos supor que o resultado que a pessoa quer é atingir mais pessoas. Eu quero fazer um vídeo que eu chamo de fura bolha. Vai furar a bolha de quem já te segue, vai ser um vídeo que vai alcançar pessoas que você nem imagina. Maravilha. É esse resultado? É. Então o comportamento que a pessoa tem que ter quando ela estiver assistindo o seu vídeo, no mínimo é compartilhar. Quer dizer que eu que estou gravando o vídeo, preciso dizer, compartilhe esse vídeo? Não, às vezes eu nem falo, mas o conteúdo que eu trago naquele vídeo, a forma com que eu falo naquele vídeo, faz com que a pessoa tenha o comportamento de compartilhar. Por quê? Porque ela sentiu algo. Então ela sentiu uma identificação profunda, ela sentiu... Mais pessoas precisam ver isso. Nossa, adorei esse vídeo. Vou compartilhar no meus stories. Então ela sente algo. Só que para ela ter sentido algo, ela pensou algo. Vamos supor que é um vídeo de posicionamento, que você tá lá falando a verdade rasgada. Como eu comentei até no episódio anterior, um vídeo rasgado de alma. O que a pessoa vai fazer? Ela faz aquele vídeo e o seguidor assistindo, ele pensa assim: eu concordo com o que ela disse. É exatamente isso. Mais pessoas precisam ouvir isso. Compartilhou. Então, o resultado que você quer, qual comportamento o outro precisa ter? O que o outro precisa sentir para ter aquele resultado? E o que ele vai pensar? Porque o que eu penso interfere no que eu sinto, interfere no meu comportamento, que é o que gera o resultado. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de psicologia e neurociência. Então, qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer empresário, qualquer evangelizador precisa entender desses princípios, que é, como eu disse, a base do método efeitual, para que a pessoa consiga levar a mensagem dela e ter o resultado que ela quer.
Hoje nós já falamos do livro Mapa da Persuasão, Autoestima como Hábito, agora acabamos de falar do Falar em Público, ainda tem mais um livro. Tem mais um, que olha, hoje temos vários presentes, hein? Vários presentes. Nós vamos sortear, no finalzinho você vai saber como que faz. Como que você vai ganhar esse livro. Qual que é o último livro aí hoje? Esse daqui é o último lançamento. Eu lancei em 2025, mais especificamente em agosto de 2025. E esse livro, ele já tinha uma sementinha guardada dele. Então eu já tinha começado a escrever um livro, Palestra UAU, e ele estava lá guardado. Eu falei, não, eu vou ajudar mais pessoas a palestrarem. Muitas pessoas têm o sonho de palestrar. E esse livro, ele te ajuda a organizar suas ideias, a conquistar a atenção da pessoa na introdução. Ele é um guia para você fazer uma palestra UAU. E eu fiz, óbvio, usando a base do método, não consigo não fazer isso, em cada um dos capítulos. Por exemplo, capítulo 1, erros e acertos, elementos-chave que fazem uma palestra encantar, impactar e vender, ou não. Capítulo 2, do zero à conquista da atenção. Como começar sua palestra. Capítulo 3, como conduzir a palestra e manter a atenção do público o tempo todo. Capítulo 4, conclusão, grande finale e por aí vai, né? E ainda tem um capítulo que eu falo sobre storytelling, como é que você conta história, como é que você domina o palco, como é que você domina as emoções. Story selling, como é que você conta uma história para gerar venda. E aí tem vários outros pontos. Eu sentia muita necessidade, as pessoas me perguntavam muito. E eu só tinha isso até então dentro do método efeitual. O efeitual, ele é um clube. Como se fosse uma plataforma tipo Netflix, que a pessoa tem várias coisas lá dentro. Filme de ação, filme de comédia, filme de não sei o quê. O efeitual tem isso. Pro digital, pra palestra, pra evangelização, várias coisas. Mas muita gente falava, poxa, além do clube, você não tem um livro? Você não tem essa aula escrita? Agora temos, né? Que é o Palestra UAU. E eu lancei ele num evento onde eu fui para palestrar para 7.000 pessoas. E eu falei, essa palestra vai ser um marco na minha vida. Eu estava completando 10 anos que eu estava no digital e eu queria fazer algo especial. E aí vem o Palestra UAU. Eu vou destacar um ponto do Palestra UAU, que quando eu abro o livro, tem uma dedicatória, né? E aí tá escrito: dedico este livro a Jesus, meu modelo de palestrante, meu amado Salvador, meu Senhor e Deus, minha fonte de vida e força. Então eu também já queria um livro para que se a pessoa, na hora que ela abrisse, ela já fosse impactada e o amor de Deus já fosse entrando ali no coração dela. Que maravilha, né? Ele é tudo na nossa vida, esse querido e amado Jesus, né? Aquelas pessoas agora nos nossos últimos minutos do nosso bate-papo, eu gostaria que você... Aí, a pessoa que está começando essa jornada, né, de melhorar sua comunicação, sua oratória, por exemplo, eu também era super tímido, com 17 anos fui fazer, ainda não tinha o método efeito UAU ainda, eu fui fazer o curso do Dale Carnegie lá, né, que era o que tinha na época e me ajudou muito, né, a vencer minha timidez. Como que a pessoa pode dar um pouco de conselhos práticos para a pessoa se desenvolver, sair desse ponto da timidez? Que conselhos que você poderia dar para essas pessoas hoje? Eu vou dar 4 conselhos. E o 4º conselho é um conselho /presente. Conselho número 1 é: não se prenda à timidez. Padre, eu sou tímida. Se eu vou num ambiente que eu não conheço ninguém e eu estiver cansada, o meu estado natural é ficar observando. Não quero conversar. Eu prefiro observar do que interagir. E o que Deus me pede? Minha filha, pode parar com isso. Você vai trabalhar com isso e vai ajudar pessoas. Tá tudo bem, vamos ser obedientes. Então, assim, não se prenda à timidez. Não é uma sentença, não é um diagnóstico. Tem uma música linda que fala: diagnóstico não é a palavra final, né? Moisés era gago. Então, não se prenda à timidez, não se prenda ao que te teoricamente impossibilita de. Segundo ponto é: ouça o seu chamado. Porque Deus coloca no coração de cada um chamado. E esse chamado não é para você, é para o outro. Primeiro começa em você. Então, se a gente for pegar a passagem de Mateus 5, então, você é sal da terra e luz do mundo. A luz é para estar sobre a mesa e não embaixo da mesa. Do que adianta se ela está escondida? Só que quando você coloca a luz sobre a mesa, a primeira pessoa a ser iluminada é você. Depois é a sua casa. E na palavra diz isso, para que a sua casa... Então,
Primeiro é você, depois é sua casa e depois são as pessoas ao seu redor. E quando a gente fala no digital, essas pessoas ao seu redor, infinito. Aonde tiver que chegar, vai chegar. Então, pensa na sua missão, que não é sobre você. Terceiro elemento é, falamos anteriormente na entrevista sobre a base do método efeitual, um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Vigiai os vossos pensamentos. Porque se eu ficar pensando, eu não consigo, é muito difícil, não é pra mim, sentimento de timidez e insegurança aumenta, você fica mais encolhida ainda. Agora, se você pensa, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou me desenvolver, eu vou melhorar. E você começa a mudar seus comportamentos, o resultado, como eu brinco com os meus alunos, é nem o teto te segura. E o quarto ponto que eu vou dizer é, use, com todo o bom sentido da palavra, use de Jesus, peça para de Jesus, porque para ele nada é impossível. E aí vem o meu presente. Esse ano a gente está fazendo uma série de lives onde eu chamo de Essência o Despertar. Qual que é o meu objetivo com isso? Atendendo a um pedido de Deus. É trazer para a pessoa, num momento gratuito, ela não paga para ter essa aula, é uma aula muito profunda. Que ela entende as travas dela, da onde vem a raiz disso tudo. Porque não adianta a gente só olhar para o topo do iceberg, sendo que tem um monte de coisa ali por baixo. Aí vem psicologia, vem neurociência, vem fé, para ela entender isso e poder se libertar. E aí, pelo menos 1, 2 vezes por mês eu faço essa live, para a pessoa poder entender dessa raiz e se libertar disso tudo. E por que chama essência? Porque é para ativar essa essência do ser humano, que é ser imagem e semelhança de Deus. Para que ela possa entender a sua essência, se libertar, se destravar de tudo isso e viver o que Deus a chamou para viver. E como que a pessoa pode acessar esse presente? Onde ela deve buscar? Olha só, eu acredito que do dia que a gente tá fazendo esse podcast, se você for lá no meu Instagram, vai ter um link pra você. Hoje, mas não tá o link da live, mas eu vou deixar um formulário pra você se inscrever. Aí quando for acontecer a live, que eu não tenho a agenda aqui agora de cabeça, eu mando um e-mail, eu mando um recado no WhatsApp pra você poder participar, tá? Essência Despertar é gratuito, não paga nada pra tá lá. Como que a pessoa pode te encontrar no Instagram ou onde que vai ser acessado isso? O Instagram é Gislene Izquierdo. Isso, depois você vai encontrar aí no GC, você vai encontrar o endereço certinho, você vai poder buscar. Mais uma vez, obrigado por ter estado conosco no Conexão Alvorada. Foi uma alegria, que Deus continue te abençoando. Amém. E ó, tá aqui todos os presentes pra rádio poder presentear aqui. Exatamente, todo mundo. Os primeiros, né? São 4 livros. Os 4 primeiros que ligarem amanhã, às 8 horas da manhã, vão receber esses livros de presente. Não perca. E para a Gislene também tem um presente hoje do nosso patrocinador, a Sávio Sorvetes. É aquele delicioso sorvete creme de avelã Gianduia. Nossa, mas eu já vou provar esse sorvete, esse presente hoje mesmo. Adorei. Muito, muito obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Gislene. Que Deus continue te abençoando muito. Amém. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. E depois de tudo isso que nós vivemos hoje aqui no Conexão Alvorada, depois dos temas que refletimos e de tudo aquilo que aprendemos na nossa entrevista, talvez fique dentro de nós uma pergunta importante. O que eu faço agora com tudo isso que eu recebi? Nós começamos o programa falando desse movimento tão forte de jovens, adolescentes redescobrindo a fé
sendo batizados, né? Redescobrindo a fé, sendo batizados e recomeçando a vida com Deus. Isso é um grande sinal, é um chamado, porque mostra que o coração humano continua aí tendo sede de Deus, mesmo em um mundo marcado por tanto vazio, tanta falta de sentido. Aquilo que nós vimos lá também fala diretamente conosco, porque no dia do nosso batismo nós fomos chamados, na verdade, não é? E recebemos uma missão, sermos sal da terra e luz do mundo. Mas com o passar do tempo, muitas vezes vamos aí nos distraindo, vamos esfriando na fé e deixando essa chama enfraquecer. E o mundo de hoje continua sendo um mundo cansado, confuso, cheio de pessoas que têm de tudo em termos econômicos, mas sentem um vazio enorme dentro de si. E são essas pessoas aí que Deus quer alcançar. E Ele quer fazer isso através de mim, através de você, através da nossa vida, do nosso testemunho e também da forma como nós nos comunicamos. Tudo aquilo que nós aprendemos hoje não é só técnica, é missão, porque cada palavra que nós dizemos pode aproximar ou afastar, pode curar ou ferir, pode levar alguém para Deus ou afastá-la ainda mais de Deus. Por isso, vamos assumir nosso batismo. Assumir o batismo é assumir a responsabilidade de viver com coerência, comunicar com verdade, amor, propósito. Talvez você não tenha aí um palco, talvez você não tenha um presbitério, altar de uma igreja, mas você tem uma vida e sua vida comunica todos os dias. Então hoje Deus nos convida a reacender a nossa fé, a assumir a nossa missão de ser luz no meio deste mundo. E juntos como família, como igreja, vamos rezar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença com o coração aberto e Te agradecemos pelo dom da fé, pelo nosso batismo, porque um dia o Senhor nos chamou pelo nome e nos deu uma missão. Mas hoje reconhecemos que muitas vezes nos distraímos, esfriamos na fé e vivemos como se essa missão não fosse tão importante. Por isso te pedimos, Senhor, reacende em nós a chama da fé, desperta em nós o desejo de recomeçar e de viver de forma mais próxima de Ti. Nos ensine também a comunicar melhor, a falar com amor, a ouvir com atenção e a usar as nossas palavras para construir, para acolher e para aproximar as pessoas de Ti. Que tudo aquilo que aprendemos hoje se transforme em atitude concreta, em mudança de vida e em testemunho no nosso dia a dia. Faz de nós, Senhor, instrumentos da Tua presença, para que através da nossa vida outras pessoas também possam Te encontrar. Nós Te pedimos tudo isso com fé e confiança, desejando viver como verdadeiros cristãos, sendo aí sal da terra e luz do mundo. Amém. Muito obrigado por sua companhia, sua audiência e seu carinho, por ter participado no nosso encontro de hoje com seu coração bem aberto para acolher tudo aquilo que o Senhor quis nos falar. Deus te abençoe e que você possa também compartilhar este podcast com aqueles que você acredita que vai fazer bem. Assine aí o nosso canal e aperte aí também o sininho para que você possa ser lembrado de todos os novos episódios. E eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Conexão Alvorada. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.